Oi galera, tudo bem? Eu sou o professor Helder, tá certo? E a gente está entrando com mais um videozinho com a revisão de geometria plana, ok? A geometria que é fundamental para a tua vida na geometria, não só nas séries iniciais, mas também como no ensino médio e principalmente no Enem. As propriedades que você vai ver desses quadriláteros notáveis, elas são fundamentais, tá legal? Antes de mais nada, quero te pedir, se você gostou do vídeo, dá um joinha lá, ok? E se você acha que esse vídeo pode te ajudar e outros vídeos que eu possa vir a fazer, possa te ajudar, se inscreve aí no canal, tá certo? Que vai ser importante para mim, para que eu possa continuar esses vídeos aqui de maneira bem interessante, tá ok? Então vamos lá, começar. Quem são os quadriláteros notáveis? Existem dois quadriláteros notáveis. Na realidade, eles se dividem em dois grupos. E cada grupo vai ter as suas peculiaridades. Peculiaridades, que nome legalzinho, né? Mas vamos lá, vamos falar o seguinte. Paralelogramo, por quê? Tem dois pares de lados paralelos e congruentes. Trapézio, tem um par de lados paralelos, que vão ser chamados de base, e dois lados não paralelos, ok? Agora, qual a característica comum que tem entre esses dois quadriláteros? No paralelogramo, ângulos consecutivos são suplementares. Então, imagine o seguinte. Imagine que esse é o ângulo A, esse é o ângulo B, esse é o ângulo C e esse é o ângulo D. Os ângulos consecutivos no paralelogramo, o ângulo A, o ângulo B, somam 180 graus. Então, A mais B, ou seja, o ângulo A mais o ângulo B vai dar 180 graus. O ângulo C mais o ângulo D também vai ser 180 graus no paralelogramo. Agora, no ângulo B e o ângulo C no paralelogramo também são suplementares, também somam 180 graus. Então, no paralelogramo, todos os ângulos consecutivos são suplementares. Daqui a pouco eu entro nas propriedades exclusivas do paralelogramo. No trapézio, esses ângulos da base, suponham que esse ângulozinho meça A, esse ângulozinho meça B, esse ângulozinho meça C e esse ângulozinho meça D. No trapézio, esse ângulo A mais esse ângulo B também dá 180 graus. Portanto, tio Helder, eu posso dizer que o ângulo A mais o ângulo B dá 180 graus? Com certeza, tá? O ângulo C, tio Helder, e o ângulo D. Então, o ângulo C mais o ângulo D, eu posso afirmar que eles somam 180 graus? Também posso, tá legal? Agora, diferente do paralelogramo, o ângulo B mais o ângulo C não soma 180 graus. Eles podem somar qualquer coisa, tá? Mas 180 graus, se for um trapézio, se for um trapézio não dá. Diferente do paralelogramo, ok? Vamos falar das características do paralelogramo. Daqui a pouco eu falo das características só do trapézio. O que é necessário para que um quadrilátero seja um paralelogramo? Como eu disse há pouco, os lados opostos são paralelos. E além disso, os lados opostos do paralelogramo, eles são congruentes. Tá? Então, o lado AD é congruente ao lado BC. E o lado AB é congruente ao lado CD. Primeira característica. Vai anotando aí. Segunda característica. O ângulo A é congruente ao ângulo C e o ângulo B é congruente ao ângulo D. Ou seja, outra característica, vai anotando. Segunda característica, né? Os ângulos opostos do paralelogramo são congruentes. Nada do que eu acabei de falar aqui funciona ali. Os ângulos opostos não são congruentes, os lados paralelos não são congruentes, e os lados não paralelos também não são congruentes, mas podem ser que os lados não paralelos sejam congruentes, mas trapézio daqui a pouco. Vamos falar de paralelogramo. Outra característica de paralelogramo. As diagonais do paralelogramo. O que é diagonal, professor?
Diagonal são os segmentos que unem dois vértices opostos, tá? Ou dois ângulos opostos. Fiquem à vontade, tá? Essas diagonais no paralelogramo, elas se cortam ou se interceptam, para ficar mais bonitinho, no ponto médio. Ou seja, esse ponto que eu vou chamar de ponto P, divide essa diagonal AC em dois segmentos, o segmento AP e o segmento PC. E esses dois segmentos são congruentes. A diagonal BD também se intercepta na diagonal AC no ponto P, e o segmento BP tem a mesma medida que o segmento PB. Então, essas três características que eu falei aí para vocês, elas funcionam em qualquer paralelogramo. São 3 os paralelogramos que em alguns minutos eu vou passar para vocês, tá certo? Trapézio. O trapézio tem uma base menor e uma base maior. Tá ok? Se eu ligar o ponto médio de um lado não paralelo ao ponto médio de um outro lado não paralelo, se eu fizer esta ligaçãozinha aqui, eu tenho um segmento que eu vou chamar de MN. Esse segmento MN é chamado de base média. E quanto é que vai medir esse segmento que é chamado de base média? Eu vou chamar essa base média, eu vou chamar o segmento MN de base média. Essa base aqui maior eu vou chamar de Bzão, e essa base aqui menor eu vou chamar de Bzinho. Então essa base média no trapézio vai ser a base maior mais a base menor dividido por 2, tá? Então, a base média pode ser dito que é a média aritmética entre as bases no trapézio. Agora imagine o seguinte, imagine que eu trace essa diagonal aqui do trapézio e trace essa diagonal aqui do trapézio. Quando essas diagonais interceptaram a base média, eu vou chamar esses pontinhos aqui de P e Q. O segmento PQ, ele ganha o nome de mediana de Euler, tá? Esse segmentozinho aqui, olha só, ele ganha o nome de mediana de Euler, alguns falam Euler, porque a escrita do nome Euler é esse aqui, ó, Euler, tá? Em português seria Euler, mas o elegante, né, é a gente falar Euler, tá legal? Que eu vou chamar aqui para a gente entender pela letra E, tá bom? Então, o segmento PQ, que é a mediana de Euler, eu vou chamar de E. Quanto é que mede essa mediana? Mede a base maior menos a base menor dividido por 2, ok? Vamos falar agora exclusivamente dos paralelogramos e dos tipos de paralelogramos, ok? Então, gente, ok? Quais são os tipos de paralelogramos? O paralelogramo ele pode ser retângulo, ele pode ser losango ou ele pode ser quadrado. Quando é que um paralelogramo pode ser retângulo? Características do retângulo. Ele tem as características desse cara. Quem são as características desse cara? As diagonais se cortam no meio, os ângulos opostos são paralelos e congruentes, e ele tem uma coisa a mais. Ou melhor, ele tem algumas coisas a mais. Quais são as coisas a mais? Ele possui 4 ângulos retos, tá? Ele possui 4 ângulos retos. As diagonais do losango são congruentes, tá? Do losango não, perdão, as diagonais do retângulo são congruentes. Claro que elas se cortam no meio, do jeito que se cortam aqui, tá certo? Então, o retângulo ele tem essas duas características a mais. Os 4 ângulos são retos e as diagonais se cortam no meio. Se liga nisso que eu acabei de falar. Losango. Quais são as características do losango? Primeira, ele tem os 4 lados congruentes. As diagonais, elas são perpendiculares, tá? Elas são perpendiculares. E essas diagonais funcionam como bissetrizes. Então, esse ângulozinho aqui,
ele é dividido ao meio por essa diagonal, do mesmo modo que esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui também é dividido ao meio pela diagonal, do mesmo jeito que esse ângulo aqui. Então vamos aqui para o quadrado, para o retângulo, perdão. Para o retângulo, qual a característica do retângulo? Além das que o paralelogramo qualquer tem. O retângulo é um paralelogramo, tá ligado? Agora, ele tem umas características a mais além desses. Quais são elas? Os 4 ângulos retos, as diagonais são congruentes, ok? Losango tem as características que tem aqui, porém tem 2 a mais. Quais são? Na verdade vai ter 3, né? Quais são aqui? Os 4 ângulos, os 4 lados são congruentes, as diagonais são perpendiculares entre si e essas diagonais funcionam como bissetrizes. Aqui no retângulo não, as diagonais não são bissetrizes, os lados não são congruentes, claro que os opostos são paralelos e congruentes, senão ele não seria um paralelogramo. O retângulo é paralelogramo, losango é paralelogramo, tá legal? E o quadrado, Helder, o quadrado é o seguinte, olha só o que acontece com esse rapaz. Ele possui 4 ângulos retos. O quadrado possui os 4 ângulos retos. As diagonais são congruentes. Aí você vai me dizer assim, Helder, peraí. Essa característica é característica do retângulo. Então tu está me dizendo que se esse cara tem 4 ângulos retos e as diagonais são iguais, esse paralelogramo é um retângulo. O quadrado é um retângulo. Agora, as diagonais do quadrado, o que é que elas fazem? Elas formam entre si ângulos de 90 graus. E o que mais? As diagonais do quadrado, elas dividem os ângulos em 2 ângulos congruentes. Então, elas funcionam como bissetrizes. O que mais? Os 4 lados do quadrado também são congruentes. Então, você me diz assim, Helder, essas últimas características que você falou do quadrado, elas são características do losango. É isso mesmo. Então, esse rapaz, ele pode ser chamado de retângulo. Isso aqui é um retângulo? Sim, senhor. Esse rapaz pode ser chamado de losango? Sim, senhor. Então, esse cara, o quadrado, ele é, ao mesmo tempo, um retângulo, porque ele reúne as características do retângulo, e ele também é um losango. Por quê? Porque ele reúne as características do losango. Então, o quadrado, ele é retângulo, o quadrado é losango. Todo quadrado é retângulo, todo quadrado é losango. Porém, nem todo retângulo é quadrado e nem todo losango é quadrado. Ok? Precisam ter essas características. Qualquer coisa, dá uma pausazinha no vídeo, volta para você perceber as minhas explicações. Agora, vamos falar do outro tipo de quadrilátero notáveis, né, que são os trapézios. Tá legal? Vamos lá. Então, meus amigos, vamos falar agora sobre os trapézios, tá? O trapézio pode ser isósceles, o trapézio pode ser retângulo e o trapézio pode ser escaleno, tá legal? Vamos lá. Quando é que um trapézio é chamado de isósceles? Quando os lados não paralelos são congruentes. O que é que acontece em decorrência disso? Uma coisa parecida que acontece nos triângulos isósceles. No triângulo isósceles nós temos 2 lados congruentes e os ângulos da base, né, são congruentes também, em consequência dos lados serem congruentes. No trapézio isósceles isso também acontece. Se esse lado é congruente a esse ângulo aqui necessariamente vai ser congruente a esse. E esse ângulozinho aqui necessariamente vai ser congruente àquele ângulozinho ali. Tá legal? Vale ainda o que eu disse no início. Esse ângulo mais esse soma 180 graus e esse ângulo mais esse soma 180 graus. Na realidade, isso vai funcionar em qualquer trapézio, como também o lance lá da base média e da mediana de Euler. Tá? Por que um trapézio ele vai ser chamado de trapézio retângulo? Tá? Porque esse trapézio, chamado de retângulo, né, ele tem 2 ângulos retos, ok? Ele tem 2 ângulos retos. Então, esse ângulo é chamado de ângulo reto
e esse ângulo é chamado de ângulo de lado oblíquo. Perdão, esse lado é chamado de lado perpendicular às bases, e esse lado é chamado de lado oblíquo, porque não forma um ângulo de 90 graus com as bases. Então, esse ângulo mais esse, dá para perceber que soma 180 graus, e esse ângulo mais esse também soma 180 graus, tá legal? E o trapézio escaleno é o mais comum, não tem muita propriedade para ele, a não ser que todos os paralelogramos, os trapézios, né, todos os trapézios usufruem que esses dois ângulos são suplementares e que esses dois ângulos aqui também são suplementares. Tá legal? Não são congruentes. É óbvio que esse ângulo não é congruente a esse. Tá certo? Então, esses aí são os trapézios. Helder, tem alguma outra coisa que a gente possa falar sobre trapézio? Basicamente só isso. Existe uma propriedade, que na realidade essa propriedade vai funcionar no trapézio também, que é o seguinte: se eu pegar a bissetriz de um lado e pegar a bissetriz de outro ângulo, se eu pegar a bissetriz desse ângulo e a bissetriz desse ângulo, essas duas bissetrizes vão se encontrar aqui e vão formar um ângulo X. De modo que esse ângulo X, ó, se eu chamar esse ângulozinho de B e aquele ângulozinho de C, de modo que esse ângulo X vai ser o ângulo B mais o ângulo C sobre 2. Funciona nesse aqui também? Funciona. E funciona nesse aqui também? Funciona. Tá legal? Ou seja, se eu pegar essa bissetriz e pegar essa bissetriz, esse ângulozinho aqui é a média desses dois, né? E se eu pegar a bissetriz aqui, né, as bissetrizes também, esse ângulozinho aqui vai ser a média daqueles dois ali, tá? Na sequência, eu vou trazer para vocês, não hoje, mas na sequência dos próximos dias, eu vou colocar aí uns vídeos sobre resoluções de questões falando em quadriláteros, tá? Dos quadriláteros notáveis, ok? Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. O vídeo ficou um pouco mais longo do que os vídeos que normalmente eu faço. Você pode até verificar isso aí no canal, mas repito, a minha intenção em fazer esses vídeos para você é trazer uma ajuda para vocês de uma revisão de quadriláteros notáveis. Eu tenho feito algumas revisões aí com vocês para trazer à memória coisas que vocês aprenderam ou trazer para vocês coisas que vocês não conheciam, tá bom? Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se possível, e se inscreve no canal que vai dar uma ajuda pra gente, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Tchauzinho.